No século 6 a.C., Tales, filósofo, matemático e astrônomo grego mais conhecido como Tales de Mileto, por ter nascido na cidade de Mileto, antiga colônia grega, atual Turquia, observou que ao se atritar uma resina vegetal fóssil petrificada chamada de âmbar com lã de animais, fazia com que ela atraísse pequenos objetos como palhas, fragmentos de madeiras e penas. Tal observação deu início ao estudo do que hoje conhecemos como eletricidade. Por sinal, o nome elétron vem exatamente do grego elektron, que era o nome dado na Grécia Antiga para o âmbar. Hoje sabemos que o átomo é a unidade básica da matéria, ou seja, ela é a partícula base da formação de todas as substâncias. Tudo o que existe, toda a matéria é formada por átomos. Ele é composto por 3 partículas fundamentais, prótons, nêutrons e elétrons, sendo que sua estrutura é formada basicamente por 2 regiões: o núcleo, onde ficam prótons e nêutrons, e a eletrosfera, onde ficam os elétrons. Os prótons e nêutrons, por estarem confinados ali no núcleo, eles possuem pouca mobilidade. Já os elétrons que estão ali na eletrosfera, eles não têm esse problema, portanto, eles se movem com facilidade. Eles possuem uma alta mobilidade. Feita essa introdução, nós podemos então passar para o conceito de carga elétrica. A carga elétrica é uma propriedade intrínseca, ou seja, própria dos prótons e elétrons. Nós dizemos que os prótons possuem carga elétrica positiva, enquanto que os elétrons possuem carga elétrica negativa. Já os nêutrons eles não possuem carga elétrica resultante. Lembrar vocês que essa classificação de positivo e negativo foi dada por Benjamin Franklin arbitrariamente. Ele poderia simplesmente chamar a carga do próton de Maria e a carga do elétron de João, não teria o menor problema, mas ele resolveu dar sinais positivo para um, negativo para outro. E como os nêutrons não possuem carga elétrica, no momento nós vamos deixar eles paradinhos aqui, um pouco esquecidos, mas eles vão ser fundamentais para a compreensão do princípio da bomba atômica. Por sinal, é exatamente esse vídeo que está aparecendo aí na tela, onde eu apresento para vocês a explicação física por trás ali do princípio de funcionamento de uma bomba atômica. Pois bem, a massa do próton ela é cerca de 2.000 vezes a massa do elétron. Ela é muito mais pesada. Para ser mais preciso, a massa do próton vale 1.836 vezes a massa do elétron. Entretanto, em termos de carga, a quantidade de carga que carrega um elétron é exatamente igual à quantidade de carga que carrega o próton, em termos absolutos, em módulo. Nós temos que a carga do próton é igual à carga do elétron, que é igual a E, onde esse E é a nossa carga elementar. O E vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, ou simplesmente C, uma vez que coulomb é a unidade de carga elétrica, sendo essa unidade uma homenagem ao físico francês Charles Coulomb, que foi quem estudou a carga elétrica. Pois bem, um fato muito importante é que a carga elétrica ela é quantizada, ela possui uma quantidade mínima. Seria mais ou menos como pensar em ovos. A galinha, quando ela vai pôr, ela põe um ovo, ela põe 2 ovos, 3 ovos, 5 ovos, 10 ovos. Mas nunca você vai ver uma galinha colocar 1 ovo e meio, 2,3 ovos. Isso não existe. Por quê? Porque existe uma quantidade mínima de ovos. Exatamente 1. A mesma coisa acontece com a carga elétrica. Existe uma quantidade mínima da carga elétrica, que é exatamente essa carga elementar de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Você pode ter múltiplos dessa carga, por isso que a gente fala que a carga é igual a N vezes E, onde esse N é um número natural. Pode ser 1, 2, 3, porque você pode ter uma carga elétrica, 2 cargas elétricas, 3 cargas elétricas, mas a hipótese é algumas frações da carga elétrica, porque na natureza existe uma quantidade mínima que é exatamente essa carga elementar. Muito bem, mas se por sinal você tiver um determinado corpo que possui o número de prótons igual ao número de elétrons, nós dizemos então que a carga total desse corpo é igual a 0. Portanto, ele está eletricamente neutro. Entretanto, se por acaso o número de prótons for maior do que o número de elétrons, então nós vamos ter uma quantidade a mais de carga positiva. Logo, esse corpo vai estar carregado positivamente.
Mas se por acaso o número de prótons for menor do que o número de elétrons, aí nós vamos ter excesso de elétrons nesse corpo, conforme você pode ver nesse desenho, e o corpo vai estar então carregado negativamente. Sabendo disso, nós podemos então dar início aos princípios da eletrostática. São dois. O primeiro deles é o princípio da atração e repulsão. Esse princípio diz que cargas de sinal contrário se atraem. Em contrapartida, cargas de mesmo sinal, seja positivo, positivo ou negativo, negativo, se repelem. Em resumo, o que nós temos é exatamente isso: força de atração em cargas com sinais contrários e força de repulsão em cargas de mesmo sinal. O segundo princípio é o princípio de conservação da carga. Esse princípio ele fala para a gente o seguinte: imagine que você tem três corpos, A, B e C, onde o corpo A tem uma carga de mais 5Q, o corpo B uma carga total de menos 2Q e o corpo C está eletricamente neutro, Q igual a zero. Essa linha amarela representa a fronteira do nosso sistema. Então, em um sistema eletricamente isolado, ou seja, não há trocas de cargas com o meio externo, o somatório das cargas se conservam. Observe, imagine que por algum motivo o corpo A entra em contato com o corpo C. Se isso acontece, existe uma troca de cargas entre A e C e na situação final nós temos exatamente essa configuração. Perceba que o corpo A agora ele está com uma carga de mais 2Q, o corpo B continua inalterado, menos 2Q, e o corpo C possui agora uma carga de mais 3Q. De acordo com o princípio de conservação da carga, a quantidade de cargas que eu tinha antes da troca tem que ser igual à quantidade de cargas depois da troca. E é exatamente isso que nós podemos observar. Perceba que o somatório das cargas antes é exatamente igual à quantidade de cargas de A mais de B mais de C, é 5Q menos 2Q mais zero. Ao fazer essa soma, nós percebemos que a carga total do sistema é de 3Q. Na segunda situação, após a troca de cargas, nós também vamos ter exatamente a mesma coisa. Observe, o somatório de Q' vai ser igual a 2Q menos 2Q mais 3Q, respectivamente carga de A, de B e de C. Ao fazer essa soma, você percebe que a quantidade de cargas do sistema continua inalterado, 3Q. Ressalto ainda que se os corpos forem idênticos, imagine que o corpo A tem o mesmo formato geométrico e é exatamente feito do mesmo material que o corpo C, a quantidade de cargas trocadas vai ser igual para cada um deles. Ou seja, ao final do processo, cada um vai ficar com a mesma quantidade de cargas. Se, por exemplo, na situação inicial, o corpo A tivesse 4Q e o corpo C tivesse carga igual a zero e eles trocassem cargas entre si, após essa troca, o corpo A necessariamente ficaria com 2Q e o corpo C com 2Q também. E para finalizar essa aula, eu quero resolver com vocês dois exercícios. O primeiro é exatamente esse. Três esferas metálicas, A, B e C, são de dimensões idênticas. Essa informação é muito importante. Inicialmente, a esfera A está eletrizada com uma carga positiva de módulo 4Q. A esfera B está eletrizada com uma carga positiva de módulo 6Q e a esfera C está neutra. Colocam-se em contato as esferas A e C, B e A e B e C sucessivamente nessa ordem. Determine a carga final da esfera C. Esses daqui são os dados do problema e o que nós temos é isso. O problema ele é resolvido por partes, então primeiro eu vou pegar aqui o contato de A e C e eu sei que a carga vai ser a metade, né, dessa soma aqui. Eu tenho que a carga de A é 4, mais a carga de C é 0. Vou somar e dividir por 2, porque são duas esferas, né? Conclusão, cada uma vai ficar com uma carga de 2Q. 2Q para A e 2Q para C. Agora eu vou pegar a esfera B, que possui carga 6Q, e vou somar com a esfera A, que nós acabamos de descobrir que está com a carga de 2Q. Conclusão, 6Q, que é a carga de B, mais 2Q, tudo isso dividido por 2. Cada uma delas vai ficar com uma carga de 4Q. 4Q para B e 4Q para A. E agora eu vou fazer a soma de B com C.
Perceba que B tem uma carga de 4Q e C tem uma carga de 2Q. Então, 4Q mais 2Q dividido por 2, porque são duas esferas, isso vai dar 6Q sobre 2, que vai ser igual a 3Q. 3Q para B e 3Q para C. E assim a gente acha a resposta do problema, né? Que era a carga da esfera C, exatamente 3Q. Próximo exercício ele fala o seguinte: determine a carga elétrica de um condutor que, estando inicialmente neutro, perdeu 5 vezes 10 elevado a 13 elétrons. Ele fornece para a gente a carga elementar, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Bom, então eu quero descobrir qual é a carga Q. Eu vou dividir esse problema em duas partes. O enunciado diz que inicialmente o corpo está neutro, logo o número de prótons é igual ao número de elétrons, que eu vou chamar tudo isso de N. Na situação final, o corpo perde 5 vezes 10 elevado a 13 elétrons. Então perceba que o número de elétrons, que antes era N, agora é N menos 5 vezes 10 elevado a 13, porque ele perdeu essa quantidade. O número de prótons permanece inalterado, N também. Conclusão, eu quero descobrir qual é a carga, Q. Eu sei que Q vai ser igual ao número de prótons menos o número de elétrons, tudo isso vezes a carga elétrica. Logo, Q vai ser igual ao número de prótons, eu chamei de N, você poderia chamar de N, de X, qualquer coisa, não tem problema. Menos o número de elétrons, que é isso aqui, ó, N menos 5 vezes 10 elevado a 13. Tem que colocar tudo, tá? Vou até abrir um parênteses para você lembrar que o N é exatamente tudo isso aqui, ó, o número de elétrons. Então, menos, vou abrir o parênteses e colocar aquilo tudo lá, N menos 5 vezes 10 elevado a 13. Tudo isso vezes o E, que é a carga elementar. Conclusão, Q vai ser igual, eu tenho N menos N mais 5 vezes 10 elevado a 13 vezes E. Este N cancela com este N. E eu tenho então que Q vai ser igual a 5 vezes 10 elevado a 13 vezes a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Na hora que você fizer essa continha, você vai ver que vai dar 8 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Essa é a nossa resposta final. Então é isso, espero que tenham gostado da aula, eu vou ficando por aqui, aguardo vocês em uma próxima oportunidade. Até lá!